a coisa mais importante que tem na nossa vida é a palavra, é a nossa comunhão, é a nossa sensibilidade para ouvir Deus. Quando Deus fala bem, quando Deus fala duro, quando Deus fala coisas difíceis. Porque é na palavra do Senhor que está a vida. A palavra é vida, a palavra é viva. Então fiquemos e nos atenhamos à palavra. Ah, mas a palavra falou algo, mas eu queria mais. Fica com a palavra. Porque essa sempre, não é agora, não é hoje, essa sempre é a melhor opção que nós temos. Vamos para a nossa última hora do projeto Casa Firme. Mais um dia, né? Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Vamos falar com Ele agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigado, Senhor, eu te agradeço por estar aqui, por cada pessoa que o Senhor envia, por cada um, meu Deus, que está agora nos acompanhando, por cada um, meu Deus, que entrou nessa casa firme com um propósito, o propósito de dar ao Senhor a condição, para que a sua casa seja estabelecida, para que a sua casa seja erguida, para que a sua casa seja uma construção firme que vem do Senhor, que tem o Senhor, meu Deus, como base, que tem o Senhor como estrutura, que tem o Senhor e tem no Senhor, meu Deus, a força. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, de cada um de nós, quando clamamos, quando oramos, quando pedimos, que o Senhor venha fazer obras, meu Deus, como só o Senhor pode fazer. Obras poderosas, obras que fazem, meu Deus, a diferença. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor, meu Deus, manifeste o teu poder e que sejamos imensamente abençoados. O fato de estarmos aqui, de chegarmos até aqui, já é, meu Deus, por si só uma bênção, é uma prova dessa graça, dessa unção que o Senhor tem, meu Pai, confirmado a cada trabalho espiritual que quando nós temos, meu Deus, nos colocado, nós temos nos voluntariado a fazer aquilo, meu Deus, que agrada o Senhor. O Senhor tem nos dado graça. Naquela segunda-feira ainda que o Senhor sustentou a bispa e toda a equipe, meu Deus, durante aquelas quase 10 horas, porque contando o tempo que pessoas já estavam ali antes, preparando, fazendo as organizações e o tempo que ficaram após aquele trabalho ainda, alguns até encerrarem coisas e organizarem, guardarem, estabelecerem, aquilo foi o Senhor mostrando. Quando uma pessoa que se chama pelo meu nome se voltar para mim buscar, quando uma pessoa ela colocar diante dela, eu tenho esse objetivo com o meu Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou agradar a Deus, eu vou dar a Deus condições, eu vou vigiliar, eu vou orar, eu vou cultuar o Senhor na casa dele, eu vou adorar, eu vou agora me levantar na madrugada, eu vou para tal trabalho espiritual, eu estarei com ele, eu estarei com ela, eu sustentarei, eu abençoarei, eu colocarei na mente os pensamentos e eu darei o caminho, eu sustentarei, eu financiarei, eu estarei junto, eu tirarei, removerei a dor, eu estabelecerei essa pessoa.
E é isso, meu Deus, que nós temos visto. E agora eu te peço unção. Unção para estar aqui nesse altar, para falar, para pregar, para ensinar, para orar. Unção, meu Deus, que primeiro toque, meu Deus, a minha vida. Porque se a oração de cada um de nós não tocar nem a nós, não vai tocar o Senhor. Que essa oração me toque, que ela mexa comigo, para que também, meu Deus, ela toque o Senhor e mexa com o Senhor. Porque se ninguém, meu Deus, se convencer, se encantar, ou sequer gostar da minha oração, mas se ela chegar até o Senhor, é tudo o que eu preciso. E eu oro para que ela chegue ao Senhor. Eu oro para que ela toque o Senhor. E que do Senhor, meu Pai, venhamos como aquela mulher que ficou 12 anos. Primeiro, ela passou 12 anos naquela situação. 12 anos, meu Deus, sangrando, 12 anos sofrendo, 12 anos sendo privada, 12 anos gastando todo o seu dinheiro buscando uma cura que nunca veio. E ela não parou de buscar, ela não parou de buscar, ela não parou de perseguir aquilo. Onde ela ouvia algo, ela ia atrás. Onde ela via que tinha um movimento de cura, ela ia atrás. E nenhuma daquelas buscas lhe trouxe resultado. E quando ela ouviu falar do Senhor, ela buscou o Senhor. E ela pensou, se eu somente tocar na borda da veste dele, eu serei curado, porque ele tem uma virtude. E ela, ao tocar nas vestes do Senhor, ela como ela creu, ela tirou virtude do Senhor e ela foi curada. E eu peço que aqui haja em cada um de nós unção, que haja sustentação física, que haja, meu Deus, suprimentos materiais, que haja pensamentos e ideias que nos levem, meu Deus, até onde precisamos chegar e que não apenas nos leve até um ponto e depois fiquemos à mercê de alguém, de alguma coisa, de algum lugar. Não, nos leva até onde devemos chegar. Eu peço a tua unção e o teu poder sendo derramado. Eu oro para que esse culto agora, meu Deus, não seja da minha cabeça, não seja de mim, mas que seja o Senhor agindo, falando, o Senhor operando, o Senhor manifestando o teu poder, o Senhor, meu Deus, nos sustentando, o Senhor conduzindo a palavra, a oração e abençoando a cada um de nós. É o que eu creio. E eu, desde já, entrego nas tuas mãos o andamento dessa reunião, para que ela traga bênção para todos nós e nos leve para mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor tem para mim o melhor vinho no melhor tempo da minha vida. Amém. Pode sentar, por gentileza. Quem ainda não sentou, senta. Senta, que sentado é melhor para a gente absorver a palavra, né? Então, e quem tiver igual a gente aqui, que está como se diz, desde ontem, né? Desde ontem de manhã, porque você acorda, você faz, você trabalha. E esse é o melhor trabalho, né? O trabalho do Senhor, o trabalho para o Senhor, o trabalho pelas causas do Senhor, pelas obras do Senhor. Vamos aqui para 2 Crônicas 18. É uma palavra mais extensa, vou ler mais, porque eu vou ler o capítulo todo. Porque essa palavra aqui, ela necessita, né, de não pular nenhum versículo para a gente ler. Até porque o que a gente acaba lendo não acaba pregando, né? E é importante isso para você entender.
Segunda Crônicas 18, Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que atacasse Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Quer dizer, olha, a gente tem bastante coisas em comum, né? Meu povo é o teu povo, meu povo é como o teu povo, eu sou como tu, e meu povo é como o teu povo. Quer dizer, nós somos todos, né, israelitas, nós somos todos o mesmo povo. E o Josafá, o que ele viu ali? Ele quer fazer isso, mas eu quero saber que o Senhor está nisso, porque querer, as pessoas querem muitas coisas. É ou não é verdade? É como o Murilo falava no culto ontem à noite ainda, né? O Pink e o cérebro queriam dominar o mundo todos os dias. Nem por isso eles conseguiam, né? Todos os dias tem alguém querendo alguma coisa, e não é só gente fraca, gente indecisa, gente sem atitude, sem continuidade. Tem gente muito determinada, tem gente muito comprometida querendo coisas, mas comprometimento, determinação não é sinônimo de estar certo. Não é sinônimo da pessoa ela estar do lado certo, não é sinônimo da pessoa ela estar fazendo a coisa certa. Então, tem gente, tem ímpios que são muito determinados. Eu quero isso, eu vou atingir isso, eu vou conquistar tal coisa, eu vou viver tal proeza. Tem. E não é porque ele está envolvido nesse projeto e ele está comprometido com isso e tem até os recursos que ele precisa para isso, que quer dizer que ele está num projeto de Deus. Um projeto bom, um projeto que tenha aprovação, né, como se diz, que tenha a marca de Deus lá. Não. O Josafá era uma pessoa que ele estava dentro da obediência, ele estava indo bem. Então, quando o Acabe vai e convida ele já, né, primeiro ele prepara a comida, ele prepara a chegada, ele prepara ali a recepção para impressionar, para quebrantar, para amolecer o coração. Como é que uma pessoa amolece o coração da outra? O Salomão fala isso, e nós vemos na Bíblia, nós vemos aqui, quando ela entrega para a pessoa o que a agrada. O Acabe agradou o Josafá, ele preparou uma recepção tão assim impressionante, farturenta, que o Josafá, você vê que eu sou como tu e meu povo é como teu, né? Mas ainda tinha uma lucidez espiritual, né? Um temor, né? Tinha aquela linha que ele recebeu. Não, peraí, onde está o Senhor nisso? Onde está o Senhor nisso aqui? Como é que está? O Senhor está nisso? Que foi o que ele perguntou. Só uma coisa eu te peço.
né? Peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote e Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: vê, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. E ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono. Cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade,
e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. Deus os afastou dele, pois os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel. Deixaram de persegui-lo. Pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia. E assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro, até a tarde. E, ao pôr do sol, ele morreu. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Olha como que acontecem as coisas, né? Eu tenho falado, batido nessa tecla, da necessidade da gente ter uma fonte, da gente ouvir uma coisa. E eu, claro, estou falando da palavra de Deus. E aqui mesmo, por exemplo, na transmissão, e eu não falo aqui comigo, eu, a pessoa, mas eu falo o trabalho do Ministério Mudança de Vida. Você tem uma fonte. Você tem os cultos, você tem os programas, você tem as séries, né, com aquelas pílulas que são cortes feitos de cultos do programa da Bispa. Então você tem uma fonte. Tem dias que essa fonte ela te dá palavras maravilhosas, que você ouve, que você fica cheio de coragem para enfrentar coisas, para levantar da cama, para sair, né, para ser grato por cada coisa, desde a menor até coisas grandes, poderosas e viver a glória de Deus. Mas tem dias que essa fonte, essa base, ela traz palavras também de exortação, palavras duras, e dependendo da sua maneira de receber, palavras até contrárias, que foi o que aconteceu aqui com Acabe. Acabe usou uma expressão em que ele foi corrigido por Josafá. Eu odeio esse profeta porque ele só profetiza coisas ruins.
ele só fala de coisas ruins para mim. O que eram as coisas ruins? A verdade. A verdade eram as coisas ruins, porque a verdade, como Acabe era um homem que ele não estava alinhado com Deus, ele não estava numa vida, ele não estava em práticas, ele não estava em conduta. Para começar, ele já não estava casado com uma pessoa de Deus. Por isso que eu alerto os solteiros e principalmente aqueles que estão namorando ou noivos. Olha, ajuda, vamos dizer assim, né? Você encontrar uma pessoa na igreja. Claro, você está numa igreja, você está numa fé, você está numa condição, você tem que buscar alguém parecido com você. Alguém que está na mesma fé e alguém que está até de preferência na mesma igreja, porque isso até logisticamente funciona, né? O contrário não funciona. Mas a pessoa ser da mesma fé, supostamente, e da mesma igreja, não é garantia de que ela é para você. Eu tenho um caso na igreja, né? De uma pessoa que eu atendo há bastante tempo. Eu atendo, assim, desde a Celso Garcia. E uma pessoa que buscava pela vida sentimental dela, sempre buscou, sempre orou, né? A área sentimental sempre foi uma área que a pessoa foi afetada e uma área em que ela sofreu. Às vezes que ela teve resultados antes de Deus, os resultados foram resultados ruins para ela, nocivos para ela. Então ficou aquela pessoa, né, que ela sofreu bastante. Depois, quando ela veio para Jesus e ela se converteu mesmo, ela buscou muito pela vida sentimental. Mas ainda tinha ranços, né? Tinha ainda práticas de uma vida sentimental que não eram boas, que não eram práticas que Deus se agradava. Não eram práticas que Deus aprovava. E havia, claro, a carência. Então a pessoa conheceu alguém a pessoa estava no Ministério de Mudança de Vida, inclusive ela mudou, né, muita coisa na vida dela dentro da igreja. Mudou assim, eu nem vou falar tantos para não apontar para a pessoa, né, mas ela mudou. Sabe quando a gente muda mesmo? Literalmente a gente faz mudanças, a gente altera não só o ritmo da nossa vida, mas o tom da nossa vida, a localidade, enfim. E a pessoa está na igreja, está buscando e faz um propósito e faz outro. E tinha alguém da igreja que ela conheceu, que ela se envolveu e que ela quase casou. Mas no momento, né, que ela estava naquela dúvida, indecisa, ela buscou a Deus. Porque mesmo quando a gente está vivendo algumas coisas, vem aquela dúvida: será que é mesmo isso? Será que isso é para mim? Será que Deus tem isso comigo? Será que Deus tem para eu tomar tal decisão, eu fazer isso? Quando a gente busca a Deus, Deus vai responder. É isso que eu quero hoje firmar com essa palavra. Quando a gente pede para Deus: Senhor, eu quero ver o Senhor aqui, eu quero uma resposta. Eu quero
aqui que o Senhor me livre se isso aqui não é bom. Eu quero que o Senhor me socorra. Deus vem, Deus responde. E ela tinha entrado já no relacionamento com esse rapaz, da fé e da igreja. E ela começou a ver, né, que algumas práticas dele, que o jeito dele, e na convivência com ele, ela não via o Deus, e ela não via as práticas que ela ouvia que eram pregadas no altar. Ela não via nele as coisas que ela via em outros homens da igreja que ela acompanhava. Mas, eu tenho uma carência, eu estou gostando aqui dessa pessoa, agora eu tenho um sentimento também por ela. Agora tem uma parte minha aqui que está vendida ali para ele. Mas tem uma parte minha que Deus, às vezes, Deus usa a própria lógica, né? Porque a fé, ela conta com a lógica também. Para algumas coisas, a fé ela vai contar mais com a lógica, no sentido de livrar, no sentido de poupar, no sentido de proteger, do que com a coragem. Porque aí inverte, aí a coragem agora está mais ligado à faculdade da alma do que ao espírito. E a lógica é aquela âncora que o Senhor está usando para prender a pessoa em algo que é sólido. Não, se apega a isso, olha para isso, não fecha seus olhos, não se entrega, não deixa a paixão te cegar, tirar o odor, seu olfato espiritual, né? Essa palavra, hein? Olfato espiritual. Olfato espiritual. Vai falar, mas tem olfato espiritual? Tem coisa que cheira a pecado, tem coisa que cheira mal, né? E quando cheira mal, se atenta para o teu olfato espiritual, que está cheirando mal, coisa boa não é. Então a pessoa, ela ficou ancorada naquilo que ela estava vendo fora, na igreja, de pessoas, de líderes, nas palavras, e que ela não estava vendo nele. Buscou a Deus, e Deus deu a direção. Não é para você. Larga. Separa. Né? Você não casou ainda, você está, como se diz, você colocou o pé no abismo, mas você não pulou. Então, devagarzinho, volta um pé, volta outro, vai doer, eu vou sentir, vou ficar sozinha de novo, aí começa a vir os pensamentos, né? Aí vem os outros, vem puxa vida, como é que é o nome do cidadão aqui agora? Zedequias, tem o Zedequias. E vamos ver uma coisa aqui, por que eu falo, eu estou usando tudo isso aqui? Porque hoje eu sei que tem gente que está viciado. Tem gente hoje, um dos males do Brasil é o tigrinho. Outros, os males são aquelas bets, aquelas casas de apostas virtuais. E tem gente que o mal da vida acredita. O mal são os Zedequias. O que tem de gente viciada nesses profetas, sabe, em ficar ali a cada sessão de falsas profecias, a pessoa está ali, ela está deixando de aprender a palavra, de ouvir a palavra, de crescer com a palavra, de ter uma só linha, de ser conduzida por Deus, para ela ficar ali atrás de profecias, de gente que está ali. Enquanto tiver pigs entrando ali, a pessoa está profetizando, e profetizando, e profetizando. E está aqui a conta, profetiza fulano, e vai dar certo, fulano é bom, fulano vai, fulano pode mudar, fulano pode ir, Deus está nisso, e vai. Gente, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Eu não tenho aqui nada
na minha consciência que ô Anderson, cuidado. Porque eu até já falei isso aqui. Aqui eu não falei, mas falei quando eu estava lá em São Paulo. Que às vezes que eu peguei assim, alguns segundos, alguns minutos, que eu estava vendo algum vídeo no YouTube que eu via esse povo, uma pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela é testificada quando ela percebe o Espírito Santo. Mas ela também, se sente agredida quando ela vê alguém se dizendo do Espírito Santo e não tendo nada ali do Espírito Santo. Sabe, é uma sensibilidade da palavra que a gente ouviu ontem, que a gente não pode perder. Não é porque uma pessoa chega fazendo barulhos com vozes, até muitas vezes simulando línguas estranhas dos anjos, e cheia de versículos carregados de positividade e de coisas que as pessoas vão gostar muito de ouvir, às vezes até usando de exemplos, né, bem construídos. Não é porque uma pessoa ela fez essa construção toda que quer dizer que Deus está naquilo. Não, mas tem muita gente, muita gente, aqui eram 400 sem contar os Zedequias. 400, e não eram os 400 de Azerá, não eram os 450 de Baal, aqui eram 400 profetas, supostamente do Deus Altíssimo, supostamente. O que eles profetizavam? Eles profetizavam sempre aquilo que dava tom à pergunta do rei. Eu devo atacar Ramot de Gileade ou não? Ele já está colocando a linha que ele quer. Eu devo atacar Ramot de Gileade? Não, eu vou dar um exemplo. Eu devo comprar esse carro agora? Eu não estou numa condição financeira, né? Estou pagando quem eu devo, estou pagando dívidas. Mas eu devo comprar o carro agora que eu vi no comercial, nos vídeos, ali no filme, e que eu quero muito ou não? Eu devo agora fazer aquela viagem para aquele lugar, aquele país, ou não? Eu devo sair agora dessa empresa que Deus começou a me abençoar e ir para aquela outra lá, trocar esse certo pelo duvidoso, porque a outra tem uma imagem, uma propaganda, ou não? Então tem gente que ela tem aquela linha, né, de perceber o que a pessoa quer, o que a pessoa deseja. Eu lembro que quando essa mulher que eu estou dizendo lá perguntou para mim, e eu ouvi as coisas que eu ouvi, eu falei, esse tipo de coisa não é de Deus. Eu falei, e o que eu estou ouvindo que você está falando para mim que a pessoa faz, mostra que não há mudança nessa pessoa. Se não houve mudança até agora, não tem nada, com o tempo que a pessoa está na igreja, não tem nada que me diz que essa pessoa vai mudar daqui para frente. E a pessoa foi buscar Deus, e foi orar a Deus, e foi ouvir palavras. Ela não foi ouvir o que ela queria ouvir. Ela falou, vamos ver o que Deus vai falar comigo. Entrou em jejum e foi para a igreja. Vamos ver o que o Senhor vai falar. Vamos ver qual a resposta que Deus vai me dar. Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, eu quero. Senhor, eu estou carente. Senhor, eu estou há anos nessa situação. Eu não quero ficar para titia, né? Eu não quero minha vida assim, mas eu quero saber a tua vontade. A resposta que Deus deu é não. A resposta que Deus deu foi não. Não. Isso não é para você. Olha que coisa. Essa pessoa largou esse rapaz. De repente veio outra assim, vum. Chegou na igreja e encontrou o rapaz solteiro disponível, né?
Eu não lembro agora se chegou a dar 2 meses. Foi aquele negócio assim, relâmpago. Não, então vamos casar, vamos ficar juntos e vai. Casou. Casou com o rapaz. E ela viu isso acontecendo. Olha, o rapaz ficou solteiro, veio outra, casou, tal. Aí aparece aquele negocinho assim, ó. Tantos, eu não me lembro agora. E olha que eu acompanhei isso de perto. Aliás, eu acompanhei de dentro. Não sei quantos anos depois, vamos colocar aí pelo menos uns 3 anos depois. Uns 3 anos, se eu não estiver enganado. Acho que 3 anos depois. Ou mais, hein? Ó, quer dizer que por 3 anos a pessoa ficou ainda na mesma situação. Solteira, né? Só que depois teve aquela coisa, o casamento, o relâmpago e aquela imagem, e foi uma coisa. Só que tudo aquilo que a pessoa ela viu naquele homem, que ela não viu na palavra, que ela não teve testificação, depois, apesar daquelas fotos do Instagram, apesar, né, das notícias que as pessoas querem que cheguem, ela acabava ficando sabendo da verdade. E ela viu. E ela teve paz que ela tomou a melhor decisão. De não ter ficado com ele, de não ter entrado naquele relacionamento. E aí, esses anos depois, que eu acho que foi 3 anos depois, eu acho, não tenho certeza, ela encontrou um outro rapaz, na igreja também. Encontrou um outro rapaz e se uniu a esse rapaz e casou com esse rapaz. Mas nisso, esse tempo que ela passou esperando foi igual a Abraão esperando pelo filho. Olha que coisa que Deus faz. Quando ela conheceu o rapaz, a vida sentimental e todas as áreas da vida dela, tirando a espiritual, estavam destruídas. Emocionalmente ela estava mal, financeiramente ela estava mal, sentimentalmente ela estava mal, né? A família dividida. Ela permaneceu em Deus e naquele momento parecia que para o rapaz as coisas deram tudo certo. Apareceu uma outra moça, casou e tal, e o rapaz teve mudanças na vida assim que pareciam muito boas, mas que não foram. E ela ficou. Deus foi restaurando. Deus mudou a família dela. Deus mudou o emocional dela. Deus mudou o financeiro dela. E aí ela começou a ser abençoada, ser abençoada, ser abençoada. E ela foi. A vida dela foi mudando. Não foi uma mudança drástica, mas foram mudanças consistentes e progressivas. Ela não passava um mês e cada ano ela não estava na mesma condição. Ela foi ficando melhor, melhor, melhor. Até que conheceu o rapaz, casou, já estava ela numa boa situação. Depois desse casamento, esse rapaz também ele não tinha uma postura, não tinha uma atitude, mas ela acabou sendo uma influência necessária para esse rapaz ter outra postura, outra atitude, e foi crescendo, prosperando. E eu lembro que teve momentos que ela teve dificuldades com o marido dela, né, o atual marido, e às vezes ela vinha, será? Às vezes que ela me perguntou, assim, desesperada, porque todo mundo, né, tem suas dificuldades no casamento. Todo mundo tem, não é ela que tem. Você que está me assistindo é casado, você tem suas dificuldades. Eu tenho as minhas. Cada um tem as suas, né?
E a gente é adulto, tem dificuldade, ouve a palavra, aprende, coloca em prática e nada. E você tem que colocar em prática, manter a fé. Chega uma hora que igual na vida dela, aí você começa a ver o resultado. Pequeno resultado. Mantenha o pequeno, seja grato pelo pequeno. Tenha satisfação no pequeno, que aí o grande vai aparecendo. Vai vindo o médio primeiro, vão se estabelecendo as coisas e você vai sendo abençoado no seu casamento. Então, ela teve momentos difíceis, tal. E eu lembro que duas, que ela fala, não dá mais, olha, está difícil, olha, não, isso aqui não foi, eu acho que Deus não tinha isso para mim. Será que eu errei, que eu não devia ter feito? Eu pegava a história lá do outro, que ela conhece a história do outro, ela conhecia a história do outro. Eu falava assim, não, peraí, deixa eu te dar uma boa notícia. Imagina que você tivesse casado com o fulano. Lembra do fulano? Eu lembro que na hora ela fazia assim, ó. Entendi. Não, é verdade. Não tem comparação. Falei, então, ó, às vezes a gente só está vendo os defeitos, a gente olha muito, a gente pega e coloca um foco só numa coisa. Eu falei, não, você está melhor, tem isso, é assim, é desse jeito, é verdade. Eu usei a própria situação para mostrar, não, ó, tá vendo? Dificuldade tem mesmo, ninguém é perfeito, ninguém, né? Mas a gente tá, ó, e olha o que melhorou, olha o que mudou. E toda vez ainda, no caso as duas que eu usei esse exemplo, na hora ela reconhecia e recuava e entendia, não. O que Deus não tinha para mim foi aquela situação. Aquela situação era realmente uma situação sem encaixe nenhum, sem bênção, sem graça, sem unção para a minha vida. Porque depois ela ficou sabendo de muita coisa que aconteceu no casamento que a pessoa teve com a esposa, com ele, enfim, decisões, atitudes, e ela viu que tudo aquilo que ela estava vendo, mas não estava sentindo, né? Porque eu estou vendo uma coisa, mas estou sentindo, eu quero ficar, eu não quero perder, mas eu estou vendo que não é para mim. Ó, lembra que eu falei que Deus usa às vezes a fé, ela está mais ligada à lógica, no sentido do livramento, do que à coragem. E ela, claro, de quando casou até hoje, a vida é muito melhor em todos os sentidos, tem os seus desafios, mas está melhor. E foi o contrário do que aconteceu aqui com o Acabe. Tem gente que está cercada. Inclusive tem gente, eu conheço e atendo. Hoje eu não digo que eu atendo, porque eu não estou mais em contato dessas pessoas. Que eu espero que, se for o caso delas, que elas estiverem tomando decisões com a vida baseado nesses amigos profetas, essas irmãs que profetizam só o que a gente quer ouvir, esses irmãos pastores, bispos, apóstolos, missionários, o nome não importa. Esquece aqui que tem alguma coisa na frente do meu nome. Eu sou o Anderson. Para Deus eu sou o Anderson. E na verdade eu sou o Anderson. Não vai existir o bispo Anderson no céu, não vai existir o bispo nas regiões celestiais. Existe o Anderson. O bispo é hierarquia dentro da igreja, posição ocupada por serviços prestados, conhecimento adquirido, anos dedicados, reconhecimento, mas realmente o que existe é o Anderson. Então não importa o título, que tem gente que, não, porque o fulano não é só um missionário, ele é um apóstolo, ele é um bispo, ele é um... Não, isso não importa, nem para Deus. Isso não é algo do céu, isso é algo da terra. A gente precisa estar alinhado. Pensem nas coisas que são do alto e não nas que são da terra.
Pois assim como os céus são mais altos que a terra, eu já estou falando de outro versículo, né? Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então, o Acabe, ele construiu uma base, igual se constrói uma base, né, política, sob a condição de você estar ali liberando, lá no Brasil tem aquele nome, né, as emendas, enfim, eu não lembro o nome agora, também nem me interessa gastar tempo com isso. Aquele dinheiro que é liberado, né, milhões, que o deputado, o senador, ele usa lá para melhorar a rua dele, para investir lá na escola do filho dele, para investir, muitas vezes até é por onde acontece a corrupção. E está lá, ele consegue aprovar a medida que ele quiser, ele faz passar qualquer coisa que ele queira que passe, ele põe algo para frente, aquilo vai. Por quê? Porque o cara está recebendo, o cara tá ali, ele monta uma base, a base de suborno, de propina, corrupto. E não tem isso no meio religioso? Tem. E tem gente que está aí, viciado, porque só ouve o que é legal, o que ele já deseja, o que ele já quer, o que ela deseja. Está ali, né, as pessoas falando. Para e dê ouvidos à palavra do Senhor. Não é que a palavra só vai falar coisa dura, negativa, exortar. Não, a gente tem recebido promessas poderosas. Mas pela mesma fonte, pelo mesmo altar, pela mesma boca, às vezes, que você recebe uma promessa poderosa, você também é advertido a tratar áreas da sua vida. O Josafá podia ter morrido. E por Deus ter achado algo muito bom nele, ele foi poupado, mas ele podia ter morrido. Quantas pessoas aqui estão na posição de Josafá? Que estão junto com quem você teve um incômodo. O Josafá ficou incomodado. Espera aí, não tem mais nenhum aqui que a gente possa consultar de Deus? Veja que ele até usou não tem nenhum do Senhor mesmo que a gente possa consultar, 400. Ele viu que aquilo não estava bom, que aquilo não estava certo. E você? O que é que você está incomodado, que você precisa, sabe, ir além e não ficar no óbvio, não ficar ouvindo aquilo que é legal, que é agradável, mas precisa, espera aí, o que a palavra do Senhor está me dizendo? Eu estou num propósito, eu estou num projeto, né? O Neemias, ele mais ouviu o que era ruim, o que era negativo, ele mais sofreu oposição do que apoio. Mas ele tinha a palavra de Deus com ele. Ele tinha a direção de Deus, que ele passou 4 meses orando, ele sabia o que fazer, ele sabia, né, onde ele devia colocar as forças, as energias dele. E ele colocou naquilo, no que Deus tinha falado com ele, no que ele tinha recebido como revelação do Senhor naquele período que ele estava buscando, jejuando, lamentando. Por isso que ele não cedeu a ameaças, ele não cedeu a convites religiosos enganosos. E nós precisamos estar também numa só fonte. Nós precisamos nos alimentar de uma palavra. Ela veio boa, ela confirmou o que eu desejo, ela me deu uma direção agradável. Amém. Mas se ela te der uma direção dizendo um não, pega essa história que eu te contei e leva para a sua vida. Deus não dá exemplos e mexe conosco por esses exemplos por acaso. Aliás, nada que Deus fala e que Deus faz é por acaso. Essas pessoas, todas que eu disse, estão na igreja até hoje. Estão no Brasil, mas estão. E você vê que a gente às vezes tem palavras
tem coisas que Deus faz na vida da gente que é para marcar mesmo. Ontem veio uma palavra muito forte, né? Murilo fez o culto da noite aqui, foi um culto assim um culto muito esclarecedor, muito. Não foi a gente teve uma palavra na segunda, daquelas palavras que você sai daqui assim, meu Deus, eu vou fazer meu milhão, por exemplo. Eu vou sair ali agora, eu vou vender picolé, eu vou fazer meu milhão. Eu vou traçar minha meta ali, ó. Palavra de segunda. Já a palavra de ontem, quarta-feira, foi uma palavra que ela não te leva a nada maior, não leva a conquista, não leva você a aspirar coisas, mas foi uma palavra tão reveladora, tão esclarecedora, uma palavra de discernimento, de autorreflexão e altas reflexões, que é uma palavra tão necessária quanto a de segunda. E olha quanto que essa palavra, ela conduziu. Tinha alguém que estava no culto ontem à noite. Eu vivi isso, eu vivi. Terminou o culto, a pessoa me chamou, falou assim, Anderson, vem aqui comigo. Nem me falou o que era tal, me pegou assim, no pé de apoio mesmo, né? Anderson, vem aqui agora que eu preciso fazer algo. Eu só acompanhei a pessoa não falou, vem, a pessoa já me pegou e falou, a pessoa só comunicou, vem, né? E me levou para um lugar reservado, que a gente tem aqui, longe de todo mundo, e a pessoa, ela falou assim, ó, você vai ser a minha testemunha. Eu fiquei incomodado agora no culto com a palavra que a gente recebeu, e eu preciso de uma resposta de Deus. A pessoa pegou e falou assim, ó, essa pessoa aqui me deve R$37 mil. E eu tenho conhecimento todo da situação. Está aqui, ó. Se essa pessoa agora estiver em condições de atender a ligação, eu vou ligar até cair a ligação 3 vezes para ela. Se a pessoa atender uma das 3 ligações, eu sei que é para eu perdoar essa dívida. Eu fiquei vendo aquilo ali, ó. Na hora, não teve, vamos ver o que você... Não. Se a pessoa não atender, eu sei que Deus vai trabalhar de outra maneira. A pessoa pega e manda assim, ó. Oi, no Zap. O celular na minha frente, assim, ó. Aí fez assim, ó. Tup, tup. 2 pauzinhos, quer dizer, a pessoa está com internet. Aí a pessoa pega e liga uma vez. No que a pessoa ligou, eu não sabia disso, inclusive. Aprendi, eu não sabia. Vou te ensinar também, vou compartilhar conhecimento. A pessoa ligou pelo WhatsApp, que a gente está aqui e era para o Brasil. Apareceu assim, ó, chamando. Vai falar, aparece mesmo, não, às vezes aparece ligando. E a pessoa fez o teste comigo depois, para me mostrar. Apareceu assim, ó, chamando. Deu um toque, fez assim, ó, tup, não atendida. A pessoa pegou ali um perdão de 37 mil, a hora que viu a ligação do outro, fez assim, ó, apertou o botão vermelho, não. Pessoal, já foi uma. Pegou, foi lá e ligou a segunda. Tocou, cantou, né? Apareceu chamando lá. Tup, tup, e foi até cair. Apareceu de novo, não atendido. A pessoa falou, 2. Vamos para a última. Pegou, foi lá e ligou a última vez. A última parecia até Deus provando mesmo, foi mais longo. A gente ficou calculando o tempo, a última foi mais longo. Tocou que dava, assim, eu via a mão da pessoa assim, com o celular até tremendo, né? Até que caiu. A pessoa não atendeu. E
Alguém que eu ainda falei assim, peraí, eu quero ter certeza que não teve um impedimento. Nosso horário aqui está a diferença de 1 hora para o horário do Brasil. Eu falei assim, olha, Fernando que está pregando, às vezes tem algum trabalho, a unção lá, às vezes demora, né? O pessoal para no corredor lá, né? Pede uma ajuda, um conselho. Falei, vamos ter certeza que a pessoa não estava passando no corredor. Porque às vezes a pessoa estava lá no corredor, não ia ter como ela atender o telefone, né? Eu quis ter certeza, fui lá, voltei a fita lá do culto que a gente estava com a transmissão ao vivo, aliás, a transmissão está ao vivo até agora, voltei e vi tudo lá, falei, não estava, no tempo que ligou a pessoa já tinha ido, já tinha feito, não estava lá no corredor e tal, falei, quer dizer, a pessoa perdeu, eu vi, e aí o que eu ia mostrar? A pessoa mostrou para mim, quando aparece no WhatsApp ligando, não está ainda tocando para a pessoa. Quando aparece chamando na ligação no WhatsApp, quer dizer que está tocando o telefone da pessoa. Então, quer dizer que o telefone tocou para ela todas as 3 vezes, porque ele falou, você está vendo que tá? Eu não sabia o que queria dizer, né? Ele falou, você viu que está aparecendo chamando, né? Eu falei, sim. Para mim não tinha diferença de quando aparece ligando, de quando aparece chamando. Aí ele mostrou, ele falou, coloca o seu celular no modo avião. Ele ligou para mim no WhatsApp para mostrar. Quando eu colocava no modo avião que eu não tinha internet, aparecia lá no celular dele, ligando. Ele fazia tudo normal, mas aparecia ligando, quer dizer, não estava chamando eu. Quando eu tinha internet, aparecia chamando. E todas as 3 vezes lá, apareceu chamando para ele da pessoa da dívida. Resumindo, eu vi alguém naquele momento que por não atender uma ligação de alguém que ele devia uma satisfação, que ele devia falar, não tenho, devo, não nego, não tenho, não posso pagar, me espera. Não atendeu, não deu satisfação. Não foi correto e não ia ser. A pessoa até podia atender e falar assim, estou ocupado aqui com tal coisa, estou com gente aqui agora, não dá para eu falar, só eu falar assim, não, eu sei, não tem problema, eu só quero te dizer que a tua dívida está perdoada. Era só isso, não ia demorar 30 segundos a ligação. 30 segundos. E aí depois eu pensei, será que essa pessoa não está orando, Senhor, libera, Senhor, perdoa essa dívida, Senhor, faz cair por terra. Às vezes a pessoa está orando, mas na hora que chega a hora dela agir, dela dar uma resposta certa, ela não dá. Perdeu. Ninguém me contou essa história, eu vivi isso. Como eu vivia do casamento. Gente, Deus está falando conosco. Deus está falando. Nós estamos naquela palavra, porque a verdade é que Deus sempre fala com o homem. Deus sempre fala com a mulher, Deus sempre fala com a pessoa. Ora de um modo, ora de outro. Ainda que a pessoa não perceba. Deus está falando aqui com você. Deus falou por meio do Acabe, do Josafá. Deus falou por meio da moça que quase casou, não casou, depois casou. Deus falou por meio da pessoa que perdeu o perdão de uma dívida que não pode pagar. Deus está falando. Fica com a palavra do Senhor. Não busca, de repente você é aquela pessoa que você buscou uma vida. Ouvir essas palavras que massageiam o ego, que enaltecem você, que são agradáveis de ouvir, quais delas se cumpriram na sua vida? Quais delas realmente te levou para um outro nível, um outro lugar? Que te promoveram, que foram bênção na sua vida? Quais? De repente você está em torno disso aí, a sua vida só vai perdendo, só vai se acabando. Porque o Acabe tinha 400 ali, E tinha um que, inclusive, fazia movimentos. É com esse chifre de ferro que você vai derrotar Ramote e Gileade. Não, foi com uma flechada que ele morreu.
O Senhor fez passar na abertura, no encaixe, na abertura do encaixe da armadura, a flecha que matou Acabe. E ele achava que com 400 profetas que falassem o que ele quisesse ouvir, que usando suas bravatas de poder, o seu autoritarismo, coloque ele na prisão a pão e água, que quando eu voltar em segurança, agora ele vai sair, a gente vai conversar. Se você voltar, eu não falei por Deus. E ele não voltou. A coisa mais importante que tem na nossa vida é a palavra, é a nossa comunhão, é a nossa sensibilidade para ouvir Deus. Quando Deus fala bem, quando Deus fala duro, quando Deus fala coisas difíceis. Porque é na palavra do Senhor que está a vida. A palavra é vida. A palavra é viva. Então fiquemos e nos atenhamos à palavra. Mas a palavra falou algo, mas eu queria mais. Fica com a palavra. Porque essa sempre, não é agora, não é hoje, essa sempre é a melhor opção que nós temos. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito e vamos orar ao Senhor agora. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por hoje. Eu te agradeço pela palavra, que é tudo, meu Deus, o que essa mensagem traz para nós nos apegarmos. É a palavra. Não é se é bom, se é gostoso, se é doce o gosto, não é, meu Deus, se é agradável, mas é a palavra. Nós temos a palavra, nós temos a fonte da palavra, e eu oro para que o Senhor ajude cada um aqui agora a romper com vícios religiosos, meu Deus, a se focar na palavra do Senhor, e não apenas nos fluxos que são agradáveis, aquilo com que ela se identifica, pessoas com quem os interesses dela se identificam. Nós temos que buscar o Senhor e não os nossos interesses. Nós temos que ouvir o Senhor e não ouvir aquilo, meu Deus, que vem ao encontro dos nossos interesses. E eu oro para que haja uma maturidade, um crescimento, para que haja liberdade espiritual, para que essa pessoa, ela olhe e veja, e não, meu Deus, que ela tenha uma visão condicionada, que ela escute e ouça a palavra, e que ela reconheça a voz do Senhor, mesmo quando o Senhor falar duramente. Meu Deus, ajuda cada um, meu Deus, a recuperar a sensibilidade, a ter e a viver com discernimento, a ver, meu Deus, a tua glória, e a não perder cada oportunidade que tem, de livramento, de perdão, de crescimento, de maturidade, de vitórias, de conquistas, e a maior de todas as nossas oportunidades, que é a salvação da nossa alma. Eu peço que o Senhor nos abençoe hoje. Eu oro e apresento cada um dos pedidos de restauração que o teu povo está fazendo, que o teu povo está colocando, apresentando, meu Deus, diante do Senhor, cada uma das áreas que é colocada agora, meu Pai, que é mostrada ao Senhor, para que aconteçam milagres de restauração, para que essa pessoa ela seja capacitada com visão, sabedoria, força, vigor, uma fé, meu Pai, que vive milagres, para que restaurações aconteçam. Eu declaro que assim seja, que o Senhor venha levantar Neemias, que nós sejamos esses Neemias, e se ainda não somos o Neemias, que sejamos os trabalhadores que ombrearam com ele aquela obra, para que também, meu Pai, vivamos restaurações, para que venhamos fazer parte de reconstruções, para que a nossa vida tenha, meu Pai, receba milagres da parte do Senhor, e que vejamos a tua glória. Eu tomo posse, meu Deus, de mais um dia de milagres, de mais um dia de restaurações, de mais um dia, meu Deus, de bênçãos, que o Senhor venha fazer,
que o Senhor venha operar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, meu Deus, derramar, porque nós estamos aqui para beber da Tua fonte, a Tua palavra, para ouvi-la, para acatá-la, para obedecê-la, para praticá-la. Então que cada palavra, cada promessa, que cada unção que está sendo derramada desse propósito, que atinja a nossa vida, que repercuta, meu Pai, em mudanças, em restaurações, em resultados, em transformações na nossa vida. Eu concordo com cada clamor, eu concordo com cada restauração, e eu ligo aqui na terra cada oração, meu Deus, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.